Olá pessoal, eu sou a Dani Dutra, iniciando mais um podcast 029, seu lugar de fala. Antes de começar, só um recado dos nossos patrocinadores, a Base SST, Segurança e Saúde do Trabalhador, do trabalho, e Agência URL, Marketing e Gerenciamento de Redes Sociais. E hoje a gente está com o candidato Rafael Monteiro e o seu vice, Dr. Diego. E vamos lá, Rafael. Eu ia até perguntar se vocês estavam bem, mas hoje eu fiquei sabendo que já teve até uma ameaça, né? Sim. Boa noite a todos, boa noite, Dani. Boa noite. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês, estar respondendo, as perguntas, participando, sendo edificado por vocês. E realmente, durante o dia a gente sofreu uma ameaça aí, mas é normal. A gente sabe quando a gente se levanta para enfrentar um sistema de poder, para enfrentar injustiças, questões que já estão acostumados a fazer, é normal a reação. O problema é que depois da ameaça é tentativa mesmo de morte, de assassinato. Então, a gente só não pode chegar nisso. Ameaçar, xingar, falar, difamar, isso é normal. A gente já sabe que a gente está posto como candidato possível, de sofrer esse tipo de coisa. Com certeza. Inclusive, é um prazer ter vocês aqui, tá, pessoal? E vamos lá. Rafael, o pessoal fala muito aí por aí que você veio de fora, que você não é aqui da cidade. E assim, de onde que você é? Como que você veio para Venda Nova? Eu acho interessante até quando eu ouço essa narrativa, que ela é feita justamente pelo sistema de poder da cidade. Mas quem que não veio de fora? Essa é a pergunta que o povo tem que fazer. Quem que não veio de fora desse lugar? Esse lugar sempre existiu em eras remotas, Então, eu realmente vim de fora. Eu nasci no estado do Rio, na cidade de Campos, mas eu morava em Macaé antes de vir para cá, porque eu trabalhei aproximadamente 7 anos no ramo do petróleo. Então, eu casei, minha esposa morava em Vila Velha, mas a gente foi morar em Macaé, e de lá eu passei no concurso e vim parar em Venda Nova. Então, na verdade, essa narrativa de fora nada mais é o seguinte: ele é de fora do nosso sistema de poder, porque 1/3 da história da municipalidade de Venda Nova eu vivi e vi. Venda Nova é uma cidade nova. Sim. E a gente está aqui há quase 13 anos. Então eu pude ver o que é a política local, o que é a cultura, o que é a tradição, como que o povo é. Eu conheço bem a nossa cidade, conheço bem o nosso povo. Meus 3 filhos nascidos e criados aqui. Então a minha filha mais velha tem 9 anos. Então a gente criou raízes fortes em Venda Nova. Legal, então a gente está aqui para somar, para ser parte realmente da cidade. Bacana. E você, como veio de fora, você acha que essa experiência que você teve lá fora pode agregar em novidades em Venda Nova, trazer novas ideias para a cidade? Sim, com certeza. Até porque esse quesito vir de fora ou nascido aqui não representa o que está dentro das pessoas. Tem gente que nasceu aqui e é doido para morar fora. Ou quer morar no Rio de Janeiro, ou quer morar em Vitória, São Paulo. Mas tem gente que nasceu fora e está doido para vir morar aqui. Então, o que representa de fato é o que está dentro do coração da pessoa e como ela enxerga esse lugar, a cultura e a tradição. E eu acho sim que a visão de mundo que eu tive, pela minha idade, eu tenho hoje 40 anos, mas eu tive a oportunidade de morar em várias cidades porque eu trabalhei em vários tipos de obras diferentes, obras de passagem. Então eu tive a oportunidade de conhecer muitas realidades. Então é triste quando você conhece, por exemplo, Campos do Jordão, Gramado, lugares que têm assim, um potencial turístico gigantesco e explorado, e saber que Venda Nova do Imigrante é muito mais bonito que esses lugares, mas está travada na mão de poucos. Entendi. Então, assim, existe um potencial gigantesco em Venda Nova que precisa, sim, avançar. Venda Nova ficou muito presa ao turismo de festa e feiras. E nós temos potencial aqui para ter turismo o ano inteiro. Não, bacana. E assim, desde quando você entrou nesse ramo político, assim, como tem sido na sua casa? Você disse que você é casado, Sim. Como tem sido o apoio da sua família? O que a sua esposa acha em relação a isso? Olha só, eu para ter entrado na política, eu precisava de 3 sinais da parte de Deus. A primeira era a minha esposa ser uma comigo. Eu jamais iria andar em discordância dentro de casa. Porque imagina bem, eu poderia ganhar o mundo inteiro e perder dentro de casa. Então eu não ganhei nada, perdi tudo.
eu tive a bênção dos meus pais, eu precisava também disso. Meus pais me abençoaram. O meu pai, eu lembro como se fosse hoje, ainda falou assim: rapaz, você está preparado para lidar com a maior hipocrisia humana na Terra? Eu falei: pai, eu tô. Eu acho que Deus me preparou para resistir a isso daí. E a terceira, líderes espirituais do contexto de igreja que eu caminho, que é baseado na Bíblia, baseado nos princípios que Jesus deixou, discipulado, reunião em casas, sem uma denominação própria. E esses líderes também nos abençoaram. Isso convergiu foi em 2018, foi quando eu me levantei para ser candidato, na época, a deputado federal. Bacana, muito importante, né? Quando a família da gente tá junto. E você, Diego, é de Venda Nova, é de fora? Então, primeiramente, Dani, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Parabéns ao 029 pelo podcast aqui, maravilhoso mesmo. Obrigado pela receptividade. E, então, assim como o Rafael, eu também não sou nascido em Venda Nova, mas estou aqui há muitos anos. Constituí família aqui, casei com a vendanovense, a Vanessa Tonoli, família maravilhosa, você deve conhecer minha esposa. Tivemos filho aqui, meu filho é vendanovense, assim como os 3 filhos de Rafael. E, enfim, não sou daqui, mas me considero mais vendanovense do que muitos que moram aqui, como o Rafael disse, pelo amor que eu sinto por essa cidade, pelo povo daqui. Porque é o lugar que eu escolhi. Rafael e eu escolhemos Venda Nova, não foi Venda Nova que nos escolheu. E isso por amor. Então, assim, eu acho que essa é a prova maior de amor que a gente tem por esse lugar maravilhoso. Entende? E essa ideia de ele é de fora, isso aí pra gente já ficar obsoleto, né? Isso não cola mais. Até porque boa parte da população de Venda Nova não é nascida aqui, né? A gente tem presenciado isso, né, Rafael? Inclusive em vários encontros, em lugares como Caxixe, que a gente tem tido uma aceitação bacana, a gente tem sido muito bem recebido. A gente, inclusive, tem mede né, essa proporção de pessoas que não são nascidas aqui, a gente vê que muita gente não é daqui. Então, isso aí já ficou para trás, já ficou obsoleto. Isso aí é uma ideia de quem quer manter nas mãos um sistema simplesmente pelo fato de ser daqui. Porém, como diz o nosso slogan de campanha principal, Venda Nova do Imigrante, somos todos nós. E ter esse tipo de preconceito é, inclusive, ter preconceito com os próprios saudosos italianos que fundaram esse lugar maravilhoso. Porque, querendo ou não, eles também eram de fora. Então, a gente vê que isso aí não cola, sinceramente. Boa parte do comércio aqui é fomentada por pessoas de fora, né, entre aspas. Então, assim, amo esse lugar, me considero sim vendanovense, meu filho é natural daqui. Então, assim, raízes fortíssimas já temos aqui para poder ser considerados vendanovenses de coração. Bacana. E esse, inclusive, é um dos motivos principais pelo qual nós dois nos aventuramos na política, né, pelo bem de todos, pelo bem de Venda Nova. Bacana. E como que tem sido o apoio da sua família em relação a isso? Tem sido maravilhoso. Como o Rafael disse, eu não me aventurei nisso antes de ter a aprovação da minha família, né? Questionei minha esposa, os meus mais próximos, né, sobre essa pretensão. Inicialmente gerou-se uma preocupação, né, até porque eu sou de Minas, da cidade de Mutum, sou nascido e criado lá, e até porque lá a política é um pouco mais, assim, mais perigosa, um pouco mais provocativa e tudo. E isso gerou até uma preocupação na minha mãe, inicialmente. Só que ela entendeu como é Venda Nova. Venda Nova é maravilhoso. Aqui a política é diferente, é respeitosa, o povo é educado. Não que lá não seja, né? O povo lá é maravilhoso. Porém, aqui, graças a Deus, o sistema da eleição aqui é diferenciado. O povo aqui é bacana demais. Então, assim, após explicar isso, e a pretensão que é pelo bem e tudo mais, unicamente pelo bem, aí eu tive o apoio de todos, da minha mãe, da minha esposa e todo mundo. Então, bacana. Uma aceitação muito boa. Muito bacana isso, verdade. E, Rafael, você estava me falando um pouco da sua experiência, né, fora daqui, o que você fez antes, mas como, assim, essa sua experiência antes da política, até mesmo a sua trajetória já, né, na gestão pública, coisas assim, vai te ajudar, né, essa candidatura agora? Olha, eu tive experiência em alguns segmentos do óleo e gás. Eu trabalhei na navegação, eu trabalhei na construção de gasoduto, eu trabalhei na montagem industrial
eu trabalhei na fabricação de equipamento submarino. Essas experiências que eu tive, eu pude ver empresas com mais de 1.000 funcionários. Pude ver obras de rigor de multinacionais. Então, isso foi um aprendizado que ninguém pode me tirar. Eu tenho certeza que se eu somar essa experiência, esse aprendizado na gestão pública, todos têm a ganhar. Eu falo isso porque minha última função no óleo e gás, eu era auditor de fabricação de equipamento submarino. Então, do forjado ao equipamento pronto, todas as etapas do processo de fabricação, eu era responsável em garantir a qualidade. Para quem? Para empresas como Shell, Chevron, Devon BP e Maersk, multinacionais de ponta no mundo inteiro. Então, assim, se eles me confiaram um serviço tão rigoroso, uma fiscalização tão rigorosa como essa, que eram coisas de milímetros, até centésimos de milímetros, eu acho que eu tenho capacidade de sobra para gerir uma prefeitura de Venda Nova, que é um município pequeno, com muito recurso. Então, hoje eu vejo Venda Nova, como eu falei, é um município de muito potencial, mas ele está travado. E tem pessoas que têm interesse nessa trava. A gente não tem esse interesse. A gente tem interesse que a cidade cresça com sustentabilidade, com qualidade, com segurança, garantindo e manutencionando as tradições e a cultura que faz esse lugar ser o que é. Um lugar maravilhoso. Bacana. E você já veio já como candidato a prefeito, né? Sim. Então, e as pessoas falam, né? Talvez seria, assim, talvez não teria sido mais fácil você vir como candidato a vereador primeiro para depois ser prefeito. Por que você fez essa escolha? Sim. Muita gente já me fez essa pergunta. E as perguntas geralmente ela é feita porque as pessoas não entendem as funções. Porque vereador não é um começo de trajetória política, não é uma escada para se tornar prefeito. Vereador é um legislador, ele é um fiscal do prefeito. Agora eu pergunto para você, se você for fiscalizar uma obra, você tem que saber mais ou menos que um pedreiro? Mais, não é verdade? A mesma coisa o vereador. Então nós temos que aumentar o nível dos vereadores do nosso município para que o prefeito seja bem fiscalizado e também as leis sejam bem feitas. A questão não é que vereador é menor ou maior que prefeito, são funções distintas. E eu, por querer executar, que esse é o meu objetivo, é executar, eu não quero legislar e nem fiscalizar, eu escolhi ser prefeito. São poderes diferentes, né? Sim. Sim, poderes diferentes. Sim, bacana. E, Diego, você é advogado, né? É Sim. a primeira vez que você está entrando na política, correto? Correto. Por que, assim, você escolheu agora entrar na política? Qual seria a sua motivação? Entendi. Sou advogado há 10 anos, aproximadamente ou mais um pouco, e atuando na área mais que isso. E, bom, eu decidi mesmo entrar na política só agora. Já tive essa pretensão há muitos anos atrás, porém, eu via que não era o momento. Né? Que assim, tudo que eu vou decidir, eu coloco Deus na minha frente. Então, qualquer decisão que eu vou ter, principalmente essas mais importantes, eu penso, eu tenho uma intimidade com Deus antes e peço um direcionamento que, se for para ser, que me dê a oportunidade. Então, nesse momento, eu decidi porque, de fato, eu senti que era para ser agora. Após conhecer Rafael, saber quem é Rafael, suas pretensões, o seu preparo, me fez o convite, pensei, repensei, né, Rafael? Conversamos mais de uma vez antes. E assim, após todas as aprovações, sobretudo a aprovação de Deus, eu decidi entrar agora porque é o momento que eu me senti mais preparado para fazê-lo, entendeu? Porque não adiantaria eu ter me aventurado nisso antes sem eu ter o preparo suficiente. E por tamanha importância do cargo pretendido, eu entendi que agora era a oportunidade e preparo suficiente para isso a gente tem, então por isso que eu me decidi agora. Bacana. E como que tem sido essa transição, assim? Olha, tem sido tumultuado, confesso para você. Eu já, assim, sou bastante acelerado já no meu dia a dia, né? Isso é natural. Porém, por serem assuntos bem diferentes, né? Então tem sido tumultuado, correria, mas estou gostando bastante. Legal, bacana. Assim, Rafael estava me falando das suas experiências e tudo mais. E quais seriam, assim, os pontos mais importantes do seu plano de governo? Aquilo que você quer realmente trazer de mudança para Venda Nova? Olha,
É muito interessante essa pergunta, porque quando se fala em mudança, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender que mudança é essa, né? E na verdade a gente quer mudar a forma de fazer a política. As pessoas querem mudar o Brasil, mas elas não entenderam que começa a mudança na base, não é no telhado. Então, a gente traz uma mudança logo de cara, que é fazer um plano de governo baseado em ouvindo as pessoas. Porque o objetivo principal do nosso plano de governo é cuidar de gente. Nós queremos um governo que cuide de gente, que gosta de gente, que receba as pessoas no município, na prefeitura, que sinta a dor do próximo para trazer resolução. Então, quando a gente fez o plano de governo, foi baseado nisso. Quais são as dores nas comunidades? Como que eu, como gestor, posso resolver? E assim nós fizemos o plano de governo. E, basicamente, as maiores dores hoje da população estão voltadas para saúde e estrada. Saúde e estrada. Tem gente que chega a falar assim, olha, se resolver a saúde e estrada, o resto deixa com a gente. E, de fato, é isso. Porque, por exemplo, o produtor rural, o que ele quer? Ele quer ter uma estrada boa para escoar a sua produção. O que a prefeitura pode dar além disso, eu entendo que é legal? Colocar máquinas à disposição para ajudar a fazer o seu carreador, para ajudar a fazer sua caixa seca, melhorar um pouco suas subidas de estradas rurais, você colocar máquina à disposição para microbarragens. Então, assim, tem muita coisa que pode ser feita pelo prefeito, e o nosso plano de governo ele fez questão de contemplar todas as áreas da sociedade, todas, dos mais beneficiados aos menos beneficiados. Então, quando a gente fala de saúde, qual é a maior dor hoje de Venda Nova em relação à saúde? A reclamação com o hospital. A falta de pediatria, a falta de algumas especialidades médicas, o tempo na espera para ser atendido, um atendimento não muito bacana, pessoas com pouca experiência atuando no quadro de saúde, cobranças que não deveriam ser feitas. Então, o hospital hoje ele se torna o ponto central da grande maioria das pessoas que reclamam da saúde, porque é o maior órgão relacionado à saúde dentro do município. Bacana. E o que seria plano para curto, médio e longo prazo para Venda Nova? Em relação à saúde? Em relação à saúde, que é um dos Pronto. Em relação à saúde, nós precisamos desafogar o Hospital Padre Márcio. Hoje o hospital ele se tornou um hospital regional, então ele não é mais exclusivo para atender o povo de Venda Nova. Ele atende pessoas de vários municípios. E isso gerou uma demanda gigantesca para a estrutura que ele tem, tanto de recursos humanos como o equipamento, né, a parte física do hospital. Sim. Então, a gente tem um projeto que é fazer uma UPA municipal. Para quê? Para que seja exclusiva para o nosso povo. Não é que nós vamos acabar com a UPA do hospital. Não, nós não podemos, nem podemos fazer isso, porque o hospital é um órgão privado. Mas a gente quer dar uma opção de melhor atendimento para os nossos munícipes. Então, de cara, a gente quer já iniciar o projeto da UPA. A gente quer criar o aplicativo Saúde na Hora, para eliminar alguns gargalos também nas unidades básicas, como o tempo de espera, descentralizar o atendimento dos médicos de especialidades, por exemplo. Às vezes São João tem lá o pediatra, o Minete também tem consulta. Mas só que em São João só precisa de 100 consultas mês, e no Minete precisa de 200. E se eu consigo ofertar 200 aqui, 200 aqui, está sobrando 100 nessa. Se surgir uma demanda de 300 para o Minete, eu posso alocar 100 para São João. Então, eu otimizo o médico que está lá e eu atendo a população que, de repente, está tendo que esperar muito porque ela está regionalizada, referenciada numa unidade de saúde. Entendi, mas uma questão de logística mesmo, né? Isso, otimizar recursos, fazer uma inovação tecnológica que traz essa otimização e melhor atendimento à população, né? Como você, assim, pensa em como seria garantir isso? Como você garantiria que, se você fosse eleito, isso acontecesse, isso fosse cumprido aqui em Venda Nova, né? Todos esses projetos para a saúde. A gente consegue garantir isso com o primeiro passo, com vontade, porque eu vejo que hoje, Venda Nova, o problema não é falta de recurso, é falta de vontade. Se você tem vontade, se você tem projeto e você tem recurso para executar, não falta mais nada. Nós temos tudo, entendeu? Bacana. E Venda Nova tem isso, Venda Nova tem recurso.
nós temos vontade e temos projeto. Casado com o recurso, o povo vai se alegrar, com certeza. Verdade, verdade. E Diego, como que você vê nisso tudo o papel do vice, né, prefeito, auxiliando nessas questões? Qual a importância do papel do vice-prefeito? Então, Dani, ótima pergunta, porque eu tenho enfatizado bastante sobre esse assunto da minha atuação como vice-prefeito. Via de regra, o vice-prefeito, ele só dá as caras na ausência do prefeito, né? Só que a minha atuação, eu tenho me comprometido em fazer um pouco diferente, em ser o vice-prefeito mais ativo que Venda Nova já viu, tá? Sendo referência, né, na região, quiçá do Brasil. Por quê? Eu não pretendo comparecer, estar presente apenas na ausência de Rafael ou na impossibilidade dele. Eu pretendo ser o braço direito de Rafael dentro da prefeitura. Tá? Trabalhar ativamente, todos os dias, principalmente, se possível, e ativamente em todos os atos ali, junto com o Rafael. Legal. Por quê? É muita coisa. O Rafael está com muita vontade de trabalhar. Então vai ser uma sobrecarga muito grande para ele, né? E por que não estar ao lado dele ali para auxiliá-lo nessa sobrecarga, nesses muitos trabalhos que ele terá, entendeu? Então a minha pretensão é essa, estar ativo mesmo e participativo, fazendo tudo o que eu puder para contribuir, para colocar em prática o melhor plano de governo que Venda Nova já viu, elaborado por esse jovem brilhante aqui. Bacana. E como que é a sintonia de vocês, assim? Como que é a relação de vocês? Então, Rafael é aquele tipo de cara assim, que a gente faz amizade em pouco tempo, parece que é uma amizade de infância. Rafael, hoje eu posso bater no peito e falar que é um dos meus melhores amigos. E isso eu acho que é muito importante na gestão, para uma gestão e principalmente para um município. Porque além da admiração dele como profissional, como pessoa, passei a admirá-lo como amigo. Então a gente tem uma proximidade de amizade, de conexão muito forte, tá? De pensamentos, de ideias, a gente se conecta muito nisso aí. Eu acho que isso contribui muito para uma gestão. Bacana. E você pretende, assim, futuramente continuar na política, nessa área de gestão pública, ou você acha que essa seria só uma experiência única mesmo, depois não ia mais atrás? Pretendo. Porque a minha pretensão não é chegar, trabalhar 4 anos e sair fora, não. Seria até besteira da minha parte, né? Eu fazer isso, eu trabalhar tanto numa campanha e me dedicar tanto por 4 anos apenas para depois sair fora. Não, eu quero mostrar serviço, mostrar o que eu pretendo ser, como eu pretendo trabalhar, para fazer carreira sim. Por que não? Já que eu aceitei o desafio, então vamos até enquanto puder. Verdade, bacana. Rafael, você estava me falando um pouco desse plano de governo, dessas ideias bacanas. E a gente tem visto o pessoal falando que tem um pessoal talvez até se inspirando nas suas ideias ou até copiando um pouco, sim, né? O que você me diz sobre isso? É verdade? Tem isso mesmo? É verdade. Eu percebi, assim, e eu vi também de alguns munícipes que tem candidato imitando o nosso plano de governo. Coisas que a gente já vem prometendo desde o início da campanha, porque o nosso plano de governo foi feito desde lá de trás. Agora, recentemente, já estão prometendo as mesmas coisas. Agora já estão querendo falar que vão trazer pediatra, mas ninguém fez nada quando a falta durou esse tempo todo aí para trás. Agora já estão falando em construir campo de futebol em São João e no Caxixe, coisa que eu venho falando lá atrás. Agora já estão falando de montar um pronto atendimento em Venda Nova. Antes não podia, porque é um negócio que não dava para ser feito, né? Eles colocavam em descrédito o meu plano de governo o tempo inteiro. Agora já estão prometendo. Antes ninguém falava sobre esse sacrifício que a população faz de ter que acordar de madrugada e fazer exames laboratoriais e clínicos que tem dentro de Venda Nova, expondo a população ao risco de viagens, ao desgaste de uma viagem. Agora já estão falando. Então, assim, é fácil isso. A regularização fundiária é um projeto que eu tenho desde 2020. Aí esse ano eu fui e coloquei de novo, porque desde 2017 já é possível fazer regularização fundiária. Aí tem candidato que já ficou no poder 8 anos e que agora também está prometendo que vai regularizar os lotes. Agora, se a população confia nesse projeto,
Verdade. Eu não tenho o que fazer. Dizem até que nas redes sociais, né, o pessoal tem copiado até o jeito do marketing. Até o jeito, isso. Acho que isso não pode até confundir os eleitores, né? Pode, porque se o eleitor trabalha a nível de comparação, se eu estou prometendo um copo, o outro cara vai e começa a prometer o mesmo copo, fica difícil para o eleitor, né? Ele vai ter que tomar uma decisão baseada em coisas iguais. Mas só que o que a população não pode deixar de perceber é que nós somos a verdadeira mudança. Quando a gente fala em mudança, nós somos a verdadeira mudança da forma de fazer política. Bacana. E por falar em outros candidatos, tem, assim, o que você pensa? Tem algum candidato, outro candidato, né, a prefeito que você respeita, que você acha que é um cara bacana, que poderia ganhar, ou você não tem opinião sobre? Eu respeito todos os candidatos. A minha campanha tem sido a campanha limpa, uma campanha de proposições. O que a gente não consegue é controlar apoiador. Pessoas que têm desavenças com outros candidatos e me apoiam, eles acabam atacando, expondo situações, mas eu, de minha parte, trabalho baseado no respeito e na proposição. Bacana. E sobre algum ex-prefeito da cidade, tem alguém que você se inspira, que você gosta? Olha, eu, por ter estudado um pouco da história de Venda Nova, quem me inspirou muito foi o prefeito Nicolau Falquetto. O que eu ouço dele, das pessoas que viveram e vivenciaram a forma dele de governar, eu vejo que ele era realmente uma pessoa voltada, com o coração voltado a servir o povo. Então isso é muito inspirador. Eu acho que ele pode ser sim uma referência, assim como o padre Cleto Calimã, que foi um líder visionário, idealizou o hospital, idealizou o Fioravante Calimã. É um homem que estava fora do tempo, estava à frente do seu tempo. E ele nunca teve um mandato. Isso que me admira muito. Ele não precisava do poder político para estabelecer instituições dentro da cidade. Então, são dois líderes na história de Venda Nova que me chamam muita atenção. Bacana. E ainda continuando nesse assunto dos outros candidatos, dizem por aí, né? A gente ouviu falar que teve um dos candidatos que foi fazer uma viagem internacional em plena campanha. O que você acha disso? Você acha que foi uma boa decisão ou você não teve isso? Então, eu soube dessa história, tá? Não sei de fato se é verdade, mas assim, cada um sabe medir a sua caminhada, né? Eu, particularmente, eu acho que 1 hora para mim fora de Venda Nova é 1 hora que eu deixo de estar com a família, que eu deixo de apresentar um projeto. Então, isso é muito particular. Acho que quem tem que avaliar isso de fato é o povo. Eu sei que eu, Rafael, não faria isso. Eu estou plenamente comprometido com o povo de Venda Nova e comprometido de mostrar o nosso projeto para o povo de Venda Nova. Bacana. Não, é só para a gente dar uma pesquisada. Mas em relação às estradas, né, pessoal mais da área rural, a gente estava vendo que o pessoal reclama muito, né, dessa falta de acesso e tudo mais. Seria talvez uma das alternativas o Revisol? O que você acha sobre isso? Ou teria outras alternativas melhores? Para mim, na minha opinião, o Revisol não é a solução, tá? O Revisol ele é um resíduo siderúrgico, tóxico, e as pessoas já estão sentindo isso nas pontas. Aonde teve aplicação de Revisol, que tem poeira daquilo, as pessoas já estão sentindo, agravando o sistema respiratório, tendo infecções, né? Então, a outra questão do Revisol é que se ele cair no lençol freático, ele contamina. Então, para mim, o Revisol é apenas um paliativo. A nossa solução é pavimentação. E eu tenho explicado isso exaustivamente à população. Olha, nós vamos ter uma equipe própria de pavimentação dentro do quadro do município. Essa equipe vai ser treinada numa das melhores empresas no Brasil que faz isso. A gente já tem um rolo compactador, motoniveladora, a escavadeira, caminhões caçamba, ou seja, nós temos tudo. O que vai ser o custo da obra? O projeto e o material. Então hoje, por exemplo, o custo no Brasil para você pavimentar 1 quilômetro é na faixa de R$900 mil o quilômetro. Eu fazendo isso, colocando uma equipe dentro do quadro do município, esse custo cai para R$250, R$300 mil o quilômetro. Então eu triplico o potencial de desenvolvimento de estrada de interior. É pavimentação, tá? Bacana. E assim, fazendo essa pavimentação, a gente não teria mais problemas com as chuvas, né? Os buracos da estrada, todos esses problemas. Problema nenhum mais.
Isso é bacana. A gente tem que realmente pensar mesmo nessas soluções que são soluções mais longas, né? Não adianta só a gente ficar colocando paliativos. E além dessas estradas, teria algumas outras soluções para os pessoal, assim, pessoal da área rural, né? Sim, nós temos solução. A gente quer fazer uma conectividade da cidade do interior. Nós queremos fomentar empresas, abrir concessão para empresas privadas que queiram fornecer o transporte público coletivo em Venda Nova. Então, a gente vai conectar toda a cidade através do transporte público. Não vai ser esse fornecimento de alguns dias em alguma localidade do ônibus da prefeitura. Não. A gente quer fazer 3 terminais, basicamente, dentro do município, um em cada ponta. Né? A gente pode fazer um terminal lá em São João, uma na região ali próximo do Caxixe e outra na área central. Então, todas as comunidades ao redor, os ônibus vão, pelo menos de hora em hora, às comunidades vizinhas para o terminal. E de hora em hora, de terminal em terminal. Então, as pessoas conseguem, do Caxixe, chegar a São João, de hora em hora. Basta fazer esse tipo de conectividade e abrir a concessão do transporte público coletivo de Venda Nova. Bacana. Você acha que isso resolveria também um problema de saúde nas certeza. áreas, né, mais afastadas, talvez? Com certeza. A gente iria, como eu falei, conectar a cidade em todas as questões. Por exemplo, pessoas do interior que querem trabalhar na área central. Pessoas que é da área central que querem trabalhar no interior. Entende? Você consegue dar oportunidade às pessoas a se locomoverem. Bacana. E qual seria também, Rafael, a opinião em relação ao agroturismo aqui no município? O agroturismo hoje, ao meu ver, ele precisa de muito apoio do município. Por quê? Venda Nova se tornou a capital nacional do agroturismo. Só que você tem o título e você precisa avançar muito na entrega. Entende? Então, o que a prefeitura precisa fazer, no meu ponto de vista? Ela precisa vender o agroturismo para o Brasil. Como? Com tráfego pago em regiões específicas, como Grande Centro, como BH, São Paulo, Rio de Janeiro, Grande Vitória. Você vender literalmente a oportunidade dos turistas virem conhecer e ter a sua experiência dentro da nossa cidade. Legal. Uma das queixas mesmo dos agricultores e produtores rurais é a dificuldade realmente de acesso a crédito e tecnologia. Teria alguma solução no seu plano de governo que poderia auxiliar? Porque quando a gente pensa em agroturismo, para expandir, a gente também teria que ter essa estruturação, né? Sim. O que a prefeitura pode fazer e deve fazer? Orientar bem os produtores. Por exemplo, hoje a gente sabe que no Brasil já tem fornecimento de créditos amplos para a área rural. Só que os produtores não têm esse conhecimento. Sim. Como acessar, né? O que precisa, o que pode, o que não pode adquirir. Eu acho que se a gente levar a informação nas pontas, né, você consegue contemplar os produtores, porque eu acho que a questão não é falta de recurso, mais você conseguir conectar aquele que precisa com quem está entregando o recurso. Verdade. Outra questão que o pessoal fala muito também, em relação a sua candidatura, né? Questionam em relação às polêmicas envolvendo o seu nome. Eu fiquei sabendo também que teve a questão de um vídeo com o hospital, alguma coisa assim, que o pessoal fala muito. Geralmente, as pessoas que acham que eu sou polêmico é porque elas não toleram você expor a realidade. Porque tudo que eu fiz até hoje em Venda Nova foi expor a realidade. Todas as vezes que eu me levantei para confrontar alguma situação do hospital foi porque eu vi algo injusto e a população sofrendo. Eu não me levantei para fazer politicagem, para me enaltecer ou falar em verdades. Sempre que eu me levantei foi para expor uma injustiça ou uma falta, né? Esse ano, principalmente, teve 2 questões do hospital aí que eu tive que me levantar e ir a público expor. Uma foi a cobrança da medicação intravenosa, que nunca tinha sido cobrada em Venda Nova, e passou a ser cobrado. Aí você vê um hospital que recebe verba do governo federal, do governo do estado, da prefeitura, da Câmara, de festas, de doações, cobrar R$150 para essa aplicação, e um hospital privado em Venda Nova cobrar R$100. Então, peraí, é injusto, ainda mais com pacientes do SUS. Então, quando eu fui a público expor, rapidamente eles correram e resolveram e voltaram ao que era.
tá? Isso foi uma das coisas. Aí tem a questão da pediatria, que muitas mães me procuraram angustiadas porque não tinha pediatra em Venda Nova, no hospital e nem nos postos. Sim. Eu falei, não, vamos correr atrás de recursos. Consegui que Venda Nova fosse contemplada só esse ano na área da saúde com R$1.500.000 para o hospital. Para quê? Para atender isso, ou seja, se é falta de recurso, agora não é mais, né? Então a gente faz, a gente expõe, muitas das vezes a gente é mal interpretado, mas a gente trabalha com a verdade, a gente trabalha com a defesa daqueles que precisam. E o que você acha assim dessas críticas? Elas realmente influenciam o seu pessoal, a sua casa, ou você... Não, eu não tenho problema de receber crítica, eu não tenho problema de ser atacado, eu não tenho problema de falarem mal de mim, de inventarem coisas a meu respeito. Eu tenho problema de ver injustiça, de ver o nosso recurso sendo usado para grupos de interesse ao invés de pessoas que realmente precisam. Eu tenho problema quando você vê que a Câmara nega lá, os 5 vereadores negam o lanche para quem precisa e a vitória por causa de consulta ou exame, e aprova o gasto de quase 5 vezes mais para lanche de cargos altos na prefeitura. Então, poxa, se você pode gastar quase R$500.000 ou 500 e tantos mil reais por ano para lanche interno de servidores, por que você não pode gastar 110 mil por ano para pessoas que realmente precisam? Entende? As pessoas já estão no sacrifício, padecendo na área da saúde, enfrentando risco de estrada, acordando cedo, e aí passam fome. Isso não é coisa irreal, acontece em Venda Nova. Então é você olhar a injustiça e sentir a dor do próximo e falar, não, basta disso. É por isso que eu me levantei. Sim, não faz sentido. E por falar em polêmica, assim, essa não é relativamente sobre você, mas tá rolando aí nos grupos de WhatsApp que um certo candidato soltou a pessoa que fez as queimadas em Venda Nova. Qual a sua opinião sobre isso? Você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo, tá? O que eu posso te garantir é o seguinte, esse certo candidato não sou eu. Eu jamais iria passar a mão na cabeça de criminoso. Se fosse o meu filho que tivesse feito isso, ele iria ser punido no rigor da lei. E eu iria entregá-lo à polícia. É assim que eu penso, é assim que eu vivo. Bacana. Outra polêmica também, essa já é sobre você, é a relação dos professores, né? Teve ali uma falta de comunicação teve. Em algum momento, e os professores ficaram um pouco chateados aí. Sim, e com todo o direito, porque eu não faço edição de vídeos, mas a gente sabe que os vídeos, quando vão para a internet, eles têm uns critérios de tempo. Então você tem que colocar lá ou 15 segundos, ou 30, 45 ou 1 minuto. E a equipe colocou um vídeo de 1 minuto para falar de um tema muito abrangente e polêmico. Então, quando eu falei sobre a doutrinação, não foi apontando o dedo para professor nenhum e nem que isso estava acontecendo na rede municipal. Eu falei que isso era um risco que poderia chegar e que a gente não concorda. Eu não falei que tinha professores que estão fazendo isso na rede municipal. Eu falei que existem professores com más intenções que pode estar praticando isso, mas não é na rede municipal, é na cidade, é no Brasil afora. Então, ali deu margem para interpretação. Depois eu fiz um vídeo explicando o que era aquilo, por que eu fiz aquele vídeo, mas eu deixei muito bem definido que eu não aceito esse tipo de coisa. E, inclusive, eu ganhei muito apoiador também, tá? Porque tinha pessoas que nem sabiam que isso acontecia e que também não concordam que aconteça. Muitos professores não concordam com isso, tá? A maioria dos professores de Venda Nova não concordam com isso. Então, eu achei muito bacana, assim, apesar da polêmica e do desgaste que gera, eu fui muito mal interpretado, mas eu consegui fazer as pessoas se atentarem para essa realidade. E teve jovens expondo lá, já aconteceu comigo em tal escola, aqui na cidade. Escola de ensino médio, escola, entendeu? Bom, sim. Polêmicas à parte, eu tenho um olhar muito carinhoso com os professores, eu sei da dificuldade que eles passam, tanto no quesito remuneratório, como também em sala de aula, o desgaste que eles pegam alunos que estão sendo assim mal educados, que não têm respeito pela categoria, é uma pressão muito grande de alcançar metas pedagógicas, é um desgaste, o professor hoje sofre, entende? E a gente tem um olhar muito carinhoso para os professores, nós temos no nosso plano de governo uma revisão geral
do plano de cargos e salários da educação, tá? Porque não é só os professores, não. É do auxiliar de sala, do servente, da cozinheira, de todos que atuam na educação. E a gente quer valorizar e dar cada vez mais melhores condições para eles. Bacana. E além de valorizar, né, que isso já é muito importante, o que poderia ser feito realmente para ajudar eles nessas dificuldades que eles encontram diariamente nas escolas? Isso é muito importante, essa pergunta, porque isso envolve as famílias, entende? Então, dentro do nosso plano de governo, nós fizemos questão de contemplar famílias. Por quê? Porque se você conseguir trabalhar bem as famílias, a escola vai sentir o reflexo, os professores vão sentir o reflexo em sala de aula. Então, quando a gente pensa em formação de caráter, tem que trabalhar família. Escola transmite conhecimento, família forma cidadão. Então, se trabalhar família, eu tenho certeza que os professores vão ser contemplados diretamente. E por falar assim em ensino, né? O ensino ele é muito importante, a educação ela é muito importante. Quais seriam assim as alternativas, as ideias para melhorar a educação, né? O ensino no nosso município? Sim. Venda Nova é uma cidade que a educação ela é acima da média de algumas outras cidades no estado. Isso é muito interessante. É sinal que a gente não está mal, mas podemos melhorar. Então, por exemplo, quando eu pego a realidade de algumas áreas, como São João, Caxias, a minha alternativa para esses lugares é fomentar a criação de uma escola cívico-militar. Por quê? Porque a gente traz de volta o resgate da ordem, da disciplina, do respeito ao professor em sala de aula, da moral, da conduta cívica do cidadão. Então, a gente consegue trabalhar isso, que é algo fantástico. Nós temos visto aí notícias no Brasil que onde teve a implantação de escola cívico-militar, os resultados aumentaram drasticamente, tanto para a sociedade como a nível de conhecimento. Bacana, em relação a isso, o que você acha também do ensino integral? Assim? O ensino integral é uma ótima opção, tá? Até mesmo, assim, no sentido de que as crianças não ficam ociosas. O que a gente tem que trabalhar junto com a equipe pedagógica das escolas que forem alteradas para o ensino integral, como que nós vamos fazer a complementação dessa grade, né? Para que não seja algo exaustivo aos alunos. Se a gente puder complementar ao máximo com atividades físicas, com outras formas de aprendizados, outros conhecimentos além da grade, talvez vai ser mais atrativo, como por exemplo um curso de italiano, né? Um curso de línguas de inglês, musicalização, entende? A gente pode criar artes cênicas, a gente pode gerar outras formações que se enquadram e que casam, né, com a grade já estabelecida. Bacana, são ideias assim bem interessantes que não tem em Venda Nova, assim, não é implantado. E assim, todas as ideias a gente faz, a gente lembra, né, de tudo que o ex-presidente, né, Jair Messias Bolsonaro falava. E outra coisa que outra pessoa, né, que apoiava muito ele era o Evair de Mello, apoia ainda. E por que hoje ele não está te apoiando também, já que os dois são se apoiando o mesmo partido, né, no caso? Na verdade é de partido diferente. Muita gente já me fez essa pergunta e a resposta que eu dou ela é sempre a mesma. Essa pergunta tem que ser feita para ele, porque hoje, se você pegar tudo que ele fala que defende, ele está indo contra dentro do próprio município. Porque quando ele confronta o Casagrande, o partido Casagrande, e ele declarar apoio a um candidato que está aliado a esse partido, ele está se contradizendo. Então, na verdade, eu particularmente, eu não consigo ser direita em Brasília e centrão ou centro-esquerda na minha cidade. Eu não consigo. Então, o Evair que tem que dar essa resposta, porque eu nunca fiz nada contra ele, muito pelo contrário, eu deveria ser o candidato nato a ele apoiar. Né? Bacana, até porque, Dani, se me permite uma complementação, de fato, né, o deputado Evair, ele fomenta muito a imagem de Bolsonaro e tudo mais, e gera mesmo uma estranheza. Por que não ele, que aparenta ser um grande admirador de Bolsonaro, não está apoiando Rafael, que é o candidato do Bolsonaro em Venda Nova, né? É o candidato do partido do Bolsonaro, representatividade de Bolsonaro direta em Venda Nova. É Rafael, então é uma dúvida que gera até na gente mesmo.
Verdade. Aproveitando, Diego, vou direcionar para você de uma vez. O que vocês acham, assim, em relação aos vereadores, né, que estão se candidatando? Se tem algum que vocês apoiam ou não apoiam? O que vocês acham, assim? Apoiamos firmemente os candidatos do nosso grupo. Por quê? Foram escolhidos a dedo. São candidatos selecionados. Temos excelentes opções no nosso grupo de candidatos a vereador. Então, assim, a gente costuma falar que no nosso grupo você pode fechar o olho e apontar, o lugar que você apontar você vai estar bem servido. Então, o nosso grupo é um grupo seleto de candidatos a vereador. E convido a todos, inclusive, que conheçam os candidatos a vereador do nosso grupo. Até porque, para que um plano de governo seja colocado em prática, é interessante que se tenha aliado aí, né, que tenha assim, o mesmo viés a Câmara Municipal e o Poder Executivo. Porque senão acontece o que a gente tem visto nas últimas gestões, infelizmente, né, que são os poderes, ou até mesmo dentro do próprio Poder Legislativo ali, candidatos se degladiando ali sim, talvez por orgulho ou por ideias diversas. O principal mesmo, que é o bem do município, aparentemente não ser o principal, a principal intenção ali, entendeu? Então, assim, quando você escolhe um vereador que está aliado ao seu prefeito com as mesmas intenções, são poderes diferentes, não vão caminhar de mãos dadas, porém, tendo as mesmas boas intenções, a chance do município sair ganhando é muito maior. Por exemplo, os planos de governo maravilhosos de Rafael, eles vão ser muito mais fáceis de ser colocados em prática se tivermos vereadores que apoiam nossas causas, assim como tem vários em nosso grupo. Verdade. Rafael? E hoje, para a gente eleger, nós como cidadãos, a gente olha muito nas redes sociais, a gente tem visto realmente o plano de cada um, dos vereadores, dos prefeitos e tudo mais. E em relação a isso, assim, o que vocês acham da importância desse marketing das redes sociais hoje na política? Olha, hoje o marketing digital, que você diz, né? Ele é muito importante, porque as pessoas estão cada vez mais no celular. Às vezes você passa por uma pessoa na rua, ela nem te vê, mas ela está lá dentro do celular. Então é fundamental. E quando a gente fala de candidatura de prefeito, vice-prefeito, candidatura de vereadores, é importantíssimo que tanto uma quanto as outras estejam bem estruturadas nisso. E a gente tem buscado, assim, ao máximo, investir nessa área. Porque aí que tá. Essa área, ela pode te jogar no céu ou te jogar no inferno. Entendeu? Se sair um trabalho bem feito, ela pode te fazer crescer politicamente. Mas se tiver alguma coisa polêmica, ela pode te prejudicar. Verdade. Então tem que ter uma equipe bem especializada. Lógico que a gente não tem muito recurso para colocar profissionais de ponta nessa área e tudo é muito corrido, né? Ainda mais para mim que sou candidato, não é fácil. Eu não consigo ficar controlando. Se eu mostrar meu celular aqui, tem mais de 500 conversas de WhatsApp para ler. Eu não consigo acompanhar a dinâmica. Então a gente gera o conteúdo, a equipe trabalha, edita e tal e posta. Entende? Então, sim, assim, é muito importante ter uma boa equipe nessa área. Sim, você acha que talvez as redes sociais vão substituir as formas tradicionais de fazer a campanha? Com certeza, é questão de tempo. Legal. E essa proximidade assim, com o digital, acaba que você se conecta, né, com pessoas de diferentes idades, né? E, inclusive, a gente até abriu uma caixinha de perguntas aqui no Instagram e a gente tem umas perguntas dos nossos telespectadores. Eu vou perguntar aqui de uma vez. Bem, um instantinho, vamos lá. Uma pessoa perguntou assim para você, Rafael, como você tem lidado com as polêmicas? Isso a gente acabou já falando, né? Eu tenho tido muita resiliência, né? Eu não tenho problema, Dani, assim, de estar errado nas coisas. Eu tenho, assim, resiliência e reconheço as minhas falhas. Eu sou uma pessoa que eu não sou perfeito, eu posso errar. Eu posso, inclusive, estar defendendo teses que as pessoas não concordam. Entende? Eu não tenho problema nenhum de rever.
Eu não tenho problema nenhum de dialogar com as pessoas, de ouvir as pessoas, e entender também por que elas estão pensando aquilo. Afinal de contas, minha função profissional é psicólogo. Então, eu consigo entender as crenças do outros, assim como eu também coloco as minhas à prova. E teve gente que falou assim, poxa, mas você é psicólogo, como é que você está do lado do Bolsonaro? Falei, mas é justamente porque eu sou psicólogo. Porque eu vi um cara que não tinha medo nenhum da rejeição. Ele estava preocupado em defender aquilo que ele acreditava. E isso é diferente. A maioria dos políticos, eles não se expõem para esconder aquilo que eles pensam e defendem. Ou não defende nada, ele só está preocupado em ser eleito. Ele não está preocupado em defender aquilo que o povo está pedindo. E a gente que tem essa mentalidade é outra história. A gente está preocupado em defender as bandeiras que a gente acredita e em defender os interesses do povo. Bacana, bacana. Outra pessoa aqui perguntou quais projetos tem para o turismo? Olha, quando a gente fala de turismo, a gente tem que pensar naquilo que a cidade tem ofertado, tanto no nível de empreendimentos e opções, como também a nível de estrutura. Porque eu já ouvi turistas que vieram a Venda Nova e não quiseram voltar com mais frequência por causa das estradas. Então não adianta eu ter tantas opções se eu não tiver desenvolvimento em infraestrutura. É por isso que o nosso projeto de governo ele está pautado em dar condições aos empreendimentos de agroturismo, ou seja, incentivar a criação, mas levar o desenvolvimento ao interior. Venda Nova sempre usou a maioria do recurso dela para a área central e deixou o interior sempre com as migalhas. A gente quer reverter esse quadro. A gente quer atender bem sim a área central, mas a gente quer dar muito orçamento para o interior. Bacana, bacana. Outra pessoa aqui perguntou, esse daqui é a história de vocês já contaram, né? A pessoa perguntou a história de vocês, de onde vocês são, o que a gente contou. E tem outra questão, sobre homens que agridem mulheres, que proteção elas terão? Sim, sobre Olha só, agressão. Eu trabalho nessa área, na justiça, uma das áreas que eu faço perícia é violência doméstica. Então, assim, é uma área muito sensível. Nós tivemos ocorrência esse ano muito grave, poucos passos de tempo. Mas eu acredito muito na prevenção. Acredito muito. Até porque o município não tem um aparato de punição. Isso já existe a lei. O que o município, o prefeito, ele pode fazer dentro dessa área? Formação. É trabalhar desde novinho as crianças no contexto da violência contra a mulher, no contexto de que o homem tem que ser cavalheiro, ele tem que ser cortês, ele tem que respeitar a mulher, ele tem que entender os papéis, ele tem que entender que o próximo é igual a ele, tá? Ele tem que entender que a mulher que ele pode agredir um dia pode ser a irmã, a mãe, a filha dele que pode ser agredido por outro. Então a gente começa a fazer isso desde novo. Eu tenho certeza que quando você investe na infância e na adolescência sobre essas áreas, a gente consegue reduzir drasticamente os casos. Bacana. Tá? Outra coisa que me perguntaram aqui agora é que ouviram falar que o Bolsonaro vai estar aqui dia 30, é verdade? Olha só, a gente está trabalhando muito essa possibilidade. Não está fácil a vinda dele, porque ele não quer viajar em aeronave particular. Existe um desafio também, porque nós temos mais de 50 candidatos a prefeito no estado. E aí o partido em esfera estadual, ele também tem compromisso com todos os outros candidatos. Então, bem provável que o Bolsonaro vai ter que se disponibilizar a gravar com esses candidatos. Isso demanda muito tempo. Então, não está fácil. Mas que eu já fiz o convite para ele, até mesmo antes da Serenata Italiana. Eu chamei ele para vir na Serenata Italiana. Ele até falou que se tivesse disponibilidade na agenda, viria. O que eu tenho trabalhado em cima do Magno Malta, que é o nosso senador e nosso maior líder no estado, Giovana Federal, assim, eu peço muito a eles e estou tentando ao máximo a vinda dele, até porque é a cidade mais bolsonarista do estado. Sim. Então, peço a Deus que a gente seja contemplado, mas não está fácil. Então, tem essa possibilidade ainda, né? A possibilidade existe. Legal. Pessoal, eu vou deixar aberto agora. Se vocês quiserem deixar alguma mensagem aos eleitores, podem ficar à vontade, viu? Podem ficar à vontade. Tá. O que eu peço aos eleitores nessa reta final? Tem muita gente indecisa. E indecisão é algo ruim. Por quê? Porque talvez a pessoa, por não conhecer os projetos ou a vida do candidato, ela fica indefinida. O que eu peço ao candidato hoje
É aquela câmera ali? Pode, isso. O que eu peço aos eleitores hoje é uma oportunidade de servir vocês. É pedir a vocês, conheçam o nosso plano de governo, conheçam as nossas motivações. Nós queremos servir Venda Nova do Imigrante e o seu povo. Nós queremos trabalhar para reduzir as desigualdades que existem nessa cidade. Nós queremos levar ao interior aquilo que eles merecem, porque são trabalhadores, produzem. Eles fornecem muito tributo para o orçamento do município. E a gente quer levar até o interior o desenvolvimento e o bom serviço. A gente quer cuidar de todos os segmentos da sociedade, tá? A gente não quer olhar sobrenome, raça, credo religioso, opção sexual de ninguém. A gente quer olhar o ser humano. É por isso que eu quero ser prefeito e é por isso que eu te peço uma oportunidade. Vote Rafael Monteiro e Dr. Diego, vote 22. Isso aí. Você quer deixar alguma mensagem também, Diego? Sim, claro. Ratificar aí as palavras de Rafael, né? E deixar bem claro que o que a gente precisa nesse momento é dessa oportunidade, porque é a única forma de a gente colocar em prática esse plano de governo, o qual, inclusive, foi elaborado ouvindo os anseios da população e dentro das possibilidades. Tudo que Rafael Monteiro colocou em seu plano de governo foi tudo minimamente calculado antes, tudo visto e revisto, a possibilidade de colocar em prática de fato aquele plano de governo, né? E só tem uma forma de a gente mostrar isso, é por meio da oportunidade de vocês. Então, vocês que abraçam essa causa junto com a gente, tá? Não estamos aqui por poder, por salário, nada disso. Estamos aqui porque sabemos que Venda Nova poderia e deveria estar melhor do que está. Venda Nova é muito bom, mas deveria estar melhor. Então, a gente luta e a gente anseia exclusivamente para que Venda Nova seja muito melhor amanhã do que é hoje. Capacidade para isso tem. Então, a gente percebe que a hora da mudança chegou. Chegou. Uma mudança positiva. E você que abraça essa causa, a gente pede que estamos nos últimos dias. Ajude a gente a propagar essa ideia e esse apoio, tá? Então, a gente tem que multiplicar esse apoio, tá? Nos ajudem nisso, faça os contatos, porque como o Rafael disse, tem muita gente indecisa ainda, né? E quem está indeciso é porque sabe, não tem segurança naquilo que já teve antes. Então, você, acredito que no seu íntimo, assim como a gente sabe, você deve saber que chegou a hora de uma mudança. E essa mudança tem nome e número. A Rafael Monteiro, 22. Contamos com o apoio de vocês, gente. Muito obrigado. Bacana. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, doutor Diego, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui compartilhando, realmente informando, né, os eleitores. Muito obrigada mesmo. E pessoal que está assistindo, muito obrigada pela audiência. E nos siga nas redes sociais, 029, o seu lugar de fala. Tchau, tchau.